Ora, bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, só para entrar pessoas. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, então vamos continuar a falar sobre renascimento espiritual. Tem algumas perguntas que já me foram enviadas faz um tempo e eu sempre esqueço de responder, então vou ver se eu hoje lembro de responder. Muito bem, então vamos continuar a falar sobre renascimento espiritual e apenas com uma outra visão ou uma outra linguagem, mais ou menos. Então no site srimanarayana.org, né, tem lá a série Renascimento Espiritual, tem o processo Renascimento Espiritual e um outro processo que se chama Ascensão Espiritual, que ainda está sendo feito, não está pronto ainda, né? Este mês será publicado lá a apresentação do processo apenas. O processo em si ainda estou a preparar. Mas ambos os processos, embora distintos, né, eles falam de uma única coisa, uma única viagem, que é de ascensão espiritual. Então, coletivamente, os seres passam por diversas circunstâncias de experiência, por diversos níveis de consciência, e é como se, então, o indivíduo tivesse uma realidade barra ilusão que ele experimenta e coletivamente a mesma coisa, dentro de um espectro de realidade barra ilusão, não é? Existem vários níveis vibratórios diferentes de experiência que são limitados ali numa frequência específica.
E esse tipo de experiência coletiva, não é? Existem ingredientes para vivenciar aquilo, como por exemplo esta live, não é? Para que estejas a assistir esta live, tens que ter entrado no canal, tens de ter conexão com a internet, suponho eu que seja mais ou menos assim, para poder estar a assistir, a participar desta live. Na realidade, barra ilusão, também é a mesma coisa. Existem ingredientes para que isso seja possível. E o caminho da transcendência é exatamente, não é, ir além daquilo que não só te possibilita estar aqui, não é, mas também que não te deixa sair daqui. Não é? Por um lado, facilita o estares aqui e por outro lado, não te deixa sair daqui. E sendo que este espectro de experiência já deu o que tinha a dar, já está a chegar ao seu final, está numa fase em que é como se fosse um tempo fora do tempo, em que últimos preparativos estão sendo feitos, seja lá o que isso queira dizer. Então Deus, a partir deste momento, não é, começou a chamar de volta todos, sem discriminação nenhuma, todos aqueles que queiram regressar para casa. Esta linguagem não é bem a que eu vou usar hoje. Vamos falar regressar para a fonte, embora poderia ser naquela linguagem. Tem sido a linguagem que eu tenho usado nos satsangs anteriores, não com esta conotação, mas diferente. Então, todos estão a ser chamados, não é? E o que vai ser um obstáculo não será Deus, mas será cada um com as suas crenças, com os seus preconceitos, com as suas rigidezes e outro tanto número de dificuldades que cada um vai ter. E é exatamente no ter a... Não se pode dizer que é capacidade, não é? Mas chegar na possibilidade de transcender isso, aí depende de cada um. Então estes dois processos existem disponíveis, renascimento espiritual, ascensão espiritual, fala de um processo único de ascensão espiritual, que é dividido em blocos de acordo com, como é uma viagem de consciência, não é? E começa exatamente pelos aspectos mais densos desta experiência, desta realidade barra ilusão coletiva, não é? Então, temos o aspecto mais alto vibratório que é possível aqui, nesta realidade barra ilusão, e o aspecto mais denso que é possível. E tudo isto dentro de um espectro de densidade próprio, não é? E é como se fosse uma sopa. Vou usar termos bem simples, só para colorir. Não é? É como se fosse uma sopa em que todos se influenciam a todos. Tudo está ligado com tudo. E tudo aquilo que tu experimentaste, essa sopa, ela é feita não só das experiências presentes, não é? Mas também as experiências passadas, tudo o que já aconteceu. E para não vos complicar tudo o que acontecerá depois, mas vamos concentrar nestes dois pontos. Então, da mesma forma como tu, se pensares em acontecimentos distantes, consegues ter acesso aos sentimentos daquele momento, aos pensamentos daquele momento, porque aquilo está vivo, existe como uma energia presente. Não é? Então, tudo o que tu fizeste até agora não passou. Está aí, não é? Com toda a sua presença, toda a sua energia, tudo. Toda a sua existência a todos os níveis. Energético, emocional,
como forma de pensamento, como uma entidade energética mesmo, dependendo da situação que foi. Então tudo está vivo e gerando energia. Gerando energia e influenciando não só o coletivo, mas também o teu estado presente, atual, neste momento. Então tudo que foi de bom, ou melhor, tudo aquilo que tu chamas de bom, tudo aquilo que tu chamas de ruim, está aí, vivo, gerando energia. E a transcendência, não é? E todas essas coisas, todas essas energias, especialmente as mais densas, ou as que se afastam mais, ou que se opõem mais ao princípio essencial do ser, que é o amor, não o amor humano, aquele que está habituado e que se conhece, mas o amor divino, não é? Que são vamos chamar, sei lá, amontoados de densidade, não é? Quanto mais densos eles são, mais te mantém preso aqui. Então, e funcionam como que amarras, que não te deixam ascender, não é? Então, o renascimento espiritual vem para cortar com todas essas situações, todas essas. Então, o primeiro vídeo, portanto, eu vou atualizar novamente, vou colocar mais um vídeo na introdução, antes da série em si, para dar uma outra visão. Mas o primeiro vídeo que lá está agora fala sobre o processo de renascimento espiritual como o apagar ou se libertar de todos os pecados e suas sementes desta vida e de vidas passadas. Todas as vidas passadas, não é? Então, pecados é um outro nome para dar a isto, tem outros nomes, usei esse termo, não é? Porque é numa determinada visão que é mais condizente com o início dessa viagem, mas tem outras formas de se dirigir a isso, não é? Então, porque não só nessa sopa coletiva está desta vida, mas também de vidas passadas. E tudo isso terá que ser cortado, porque tudo isso te prende, não é? Como eu expliquei, a questão das ações, e as ações geram frutos, e os frutos têm que ser experimentados, e para experimentar esses assuntos tem que haver uma continuidade de encarnação. Então, a encarnação, a morte e a de volta à reencarnação, não é? Nascimento, morte, renascimento, tudo isto é essa realidade coletiva que eu estou a falar, que é muito mais abrangente que apenas este mundo que experimentamos aqui, o mundo dos humanos, não é? Então faz parte tudo desse mesmo eixo. E a transcendência tem a ver com o regressar à fonte, a Deus. Para que isso seja possível, precisa haver a desidentificação, o corte, a dissolução com tudo o que te prende neste espectro de realidade / ilusão. Não é? E aí entra o cortar com todas as densidades que te prendem nesta malha, que te tornam condizente com a mesma. Então, como um tecido que é feito pelo cruzar de muitos fios, assim, todos estão intercruzados, não só uns com os outros, mas consigo mesmo em momentos diferentes do tempo, seja lá o que se queira dizer o tempo, não é? Em algo bem complexo e com muitas leis e coisas que assistem e que muitos desconhecem. Então, no Renascimento Espiritual, na série, eu começo a falar numa linguagem bem diferente desta, sobre toda essa vertente, não é? E dando a visão dessa estrutura do universo, a questão das ações, a consequência das mesmas, as leis que regem e tudo isso, e dou uma visão bem clara desses primeiros estágios, que são os mais densos, como eu mencionei. É os estágios onde se vai cortar com as partes mais densas
de tudo aí em ti que te liga a este nível, a este espectro de experiência, e depois vai evoluindo, não é? Vai evoluindo para outras nuances. Então, a tua própria existência, da forma como te reconheces, está em sintonia com esta sopa, precisa de estar em sintonia com esta sopa para que isto continue e precisa de se libertar dessa sintonia para que isso cesse, não é? E a única forma de fazer isso é realmente de cortar com todas essas densidades. Isso está bem explícito no renascimento espiritual, embora não pareça, não é? Porque parece que estamos a abordar uma outra coisa, uma outra realidade, mas que na realidade é esta, porque tem a ver com as consequências das ações, as consequências de tudo o que já foi feito, não é? Neste nível de experiência, e agora o de fazer as malas, não é? Para partir de volta. Então, estamos num momento, já há algum tempo, de seres que nascem com esse desejo de partir, desejo de regressar a casa, e não tem sido possível. Não é? E não tem sido possível por razões bem específicas, está tudo informado no Renascimento Espiritual. E o Renascimento Espiritual, a forma como é apresentado, é desafiadora, é suposto ser assim, é suposto ser desafiador, e vai desafiar todo mundo de jeitos bem particulares a cada um, de acordo com as crenças que trazem, com as suas, com os seus preconceitos, com tudo isso, né? Os caminhos religiosos, filosóficos que têm seguido, tudo isso vai fazer diferença e cada um será desafiado de uma forma, porque isso faz parte do processo, não é? E nesse fazer as malas para partir, não é? Tudo aquilo que foi feito, fala-se muito, por exemplo, nas experiências de morte, não é? É nas experiências de morte que a pessoa vê toda a vida passar à sua frente, como que um exame quase que instantâneo, não é? No renascimento espiritual é uma coisa muito mais demorada, em que irás contemplar e desfazer, dissolver cada situação dessas, ter consciência da sua realidade, do seu significado de uma forma profunda, não é? O que começa como uma jornada de reconhecer todas as ações que foram de extrema importância e gravidade contra a lei divina, não é? Contra a lei divina significa contra Deus, significa contra a tua alma, não é? Todas essas ações, os frutos que isso deu, a busca para se libertar desses frutos, não é? Através do arrependimento profundo, não é? Num processo de comunhão intensa com Deus, em que tudo passará a será passado em revista. Tudo aquilo que foi feito, primeiro com um propósito, depois com outro propósito. Eu entendo que parece que eu não estou a falar nada com nada, não é? Mas quando assistires a série, não é? Aí vai ficar mais claro o que é que eu estou a falar. E possivelmente isto dará conversa para muito mais, não é? Cada parte destas. Mas depois esse processo de avaliar todas essas ações e tudo mais, leva-te, depois de passares desse nível de visão dos pecados, das densidades, das consequências e etc., depois isso vai-te levar
para uma visão maior, cada vez maior, em que, na realidade, já estás a cortar, ou começas a cortar, essa ligação com esse nível vibratório, não é? Retirando todas as ligações que te mantêm presos a este nível de experiência coletivo, não é? Para aqueles que vão fazer o seu caminho de regresso à fonte nessa jornada de ascensão em amor divino, em amor e comunhão com Deus. Há outras viagens disponíveis, essa é para essa viagem que se trata o renascimento espiritual. Então, o renascimento espiritual é uma oportunidade que Deus está dando, não é? É um chamado de Deus para que regresses pelo caminho do amor de volta à fonte. Nesse caminho do amor, não é? Tal como o estar aqui teve a ver com a utilização, dessa forma, teve a ver com a utilização do teu livre-arbítrio, transcender este aqui, seja lá o que se queira dizer, também será através do teu livre-arbítrio, através do teu esforço pessoal, porque é um processo de recuperar da consciência, não é? O retomar a consciência original gradualmente, através da visão, do crescimento, das práticas, da comunhão e etc. Então esses nós são essas massas de energia densa, são o produto, de uma forma muito simplificada, não é? O produto de todas as ações que foram contrárias às leis divinas, às leis do amor, não é? Então, tem as más ações, ou seja, aquelas que não são tão graves, mas se opõem à lei divina, à lei do amor, não é? E depois tens os pecados, tens as ofensas, que são aspectos bem mais graves de tudo isso, não é? E cada situação dessas, cada uma delas tem algo muito importante para te ensinar nesse processo de ascensão espiritual, de ascensão de consciência. E cada uma delas são como os nós, o cruzamento dos fios que compõem um tecido, né? E que mantém essa malha firme e forte. Então essa jornada de regresso começa pelos níveis mais baixos, pelas questões mais pesadas e vai evoluindo à medida que vais expandindo a tua consciência, não é? Então são 2 processos do renascimento espiritual, divididos em 3 etapas, não é? Na realidade 4 etapas. A primeira é a introdução, em que tens acesso a todos os vídeos que eu fiz sobre todas essas questões, não é? Que eu mencionei nos satsangs anteriores de uma forma mais direta. Não é mais direta, é uma linguagem diferente, porque eu aqui quero me focar agora neste aspecto, que para a maioria pode ser que seja bem mais abstrato, não é? E eu entendo que parece que estou a dizer coisa com coisa. Mas estou. Então, tenho a primeira parte, que é a reconsagração, ou seja, o voltar a tornar sagrado, que significa elevar drasticamente a vibração dos corpos sutis, que é o templo do espírito, não é? E para elevar drasticamente os corpos sutis, a vibração dos corpos sutis, muitas dessas densidades terão que ser purgadas. Essa é a primeira parte dos 40 dias. E nesta linguagem, por exemplo, na linguagem anterior, existe a palavra pecado, culpa, livre-arbítrio, etc. Aqui, nesta linguagem, não existe. Ambas estão certas no seu nível de consciência respectivo. Aqui trata-se de densidade denso versus sutil. Então, tudo aquilo que é denso, não é? E dependendo da sua intensidade, não só do que aconteceu, mas de tudo aquilo que vai gerar, porque tudo aquilo que aconteceu se junta àquilo que vai gerar e aumenta o bolo de densidade existente. E tudo isso terá que ser cortado.
Não é? Então, os primeiros 40 dias são dedicados a esses aspectos mais grosseiros de energia densa, muitas vezes densidade consciente, não é? Que tem outro nome que eu não vou usar agora, outras vezes não é consciente, é apenas densidade. Então, a primeira parte tem a ver com tudo isto. A segunda parte da primeira parte, né, porque são duas etapas, reconsagração do templo do espírito, reconsagração do templo do corpo. Né? Então, no templo do espírito é dividido em dois, tens estes 40 dias intensos que são referentes a cortar com estas densidades maiores e depois 30 dias de regeneração. Pelo estrago que tudo isto teve nas matrizes originais dos teus corpos sutis, levá-los o mais próximo do seu estado original, porque precisas deles, e todas essas ações foram uma degradação nos teus corpos sutis. E depois a reconsacração do templo do corpo, são 7 dias, não é? Portanto, o primeiro são 70, estes são 7, tem a ver com o mesmo processo em relação ao corpo físico. Depois deste processo, tem um outro, fica entre o renascimento espiritual e a ascensão espiritual, que é a preparação para o processo de ascensão espiritual. Que aí, então, aquelas massas densas de energia que estávamos a falar tinha a ver com os resultados das ações. Ou seja, imagina que consegues entrar num videogame, és o personagem do videogame e estás lá a fazer as tarefas que são dadas e que faz parte lá da história que está a ser jogada. E aí vais ter penalizações, vais ter recompensas, vais ter um monte de coisas lá, não é? Mas essa parte, né, do que eu estava a falar é essa parte das consequências, das recompensas, tudo do videogame. Depois do renascimento espiritual, tem um processo ali intermediário que tem a ver com a sintonia com o jogo, com o estar lá, que é aquilo que te permite, por um lado, te permite estar aqui e por outro lado não te deixa sair daqui, não é? Que tem a ver com toda a negatividade, a dor que é carregada aí dentro, não é? Que é o início de toda a confusão. Então, esta fase, não é? Que no mínimo terá que durar 3 meses, no mínimo, porque isso é o que eu peço, um mínimo de 3 meses para fazer o processo de ascensão espiritual. Tem práticas também associadas a ele, tem uma série de coisas a acontecer e um trabalho lá atrás que começa com uma visão mais para as densidades, vai evoluindo para esses aspectos mais sutis e vai permitir continuar esses cortes até chegar no processo da ascensão espiritual em si. Então, o renascimento espiritual tem a ver com o cessar da compatibilidade com este espectro denso de existência, com esta realidade que está a ser vivenciada neste momento, realidade essa que vai mudando ciclicamente ao longo das eras as suas características, não é? Desde uma experiência em que o nível de consciência é muito maior, até a tempos em que a consciência está bem reduzida, bem instintiva, primitiva e etc. Isso gera diferentes tipos de possibilidades, de características, de experiências. E depois chega a hora em que a criação, não é, se recolhe e neste momento estamos a preparar para isso. Então o chamado de volta, e esse recolher, eu não vou entrar nesse mérito, porque até a palavra recolher pode dar uma visão e pode não ser a mais adequada, mas esse não é o foco agora. Portanto, o foco agora é o processo de renascimento espiritual.
o recuperar da sacralidade. Não é? Então, nível vibratório, nível de experiência. Elevando drasticamente o nível vibratório, não é? À transcendência da experiência. Então, as grandes, olhando para o mundo como está e olhando em questões vibratórias, existe uma compulsão constante, não é? De se envolver com energia densa, com densidade, constantemente se envolver com, seja através da alimentação, dos estímulos visuais, auditivos, todos os estímulos sensoriais, as crenças e os valores que regem a sociedade atual, porque esta sopa coletiva é coletiva por várias razões, não é? Então aqueles que querem transcender não lutam apenas contra as suas próprias dificuldades, mas lutam contra as amarras de tudo isso. Como eu falei, todos se afetam a todos e comparei aos fios de um tecido. Então algo que está por dentro do tecido aqui, quer passar, os fios oferecem resistência, não é? Então, os outros, não é? Oferecem a resistência ou assistência, depende do ponto de vista e depende de quais as agendas que estão, de que lado é que estás nessa agenda, não é? Mas tudo, os valores da sociedade, tudo para onde está a ser direcionado é para aumentar cada vez mais a densidade, através de todas as portas sensoriais. Então, aquele que está em busca de transcender esse nível vibratório se vê com muitas dificuldades para o fazer pela sua participação, não é? Tem todas essas tentações, esses estímulos e depois a cedência aos mesmos, a participação em todas essas coisas que nem tão pouco te deixa elevar a tua vibração como vai densificando ainda mais. Tanto que, na realidade dos buscadores atuais, o seu crescimento espiritual é basicamente intelectual. Então, a meditação já não faz sentido para muitos, porque está ultrapassado, porque isso mantém a ilusão e etc. São tantas ginásticas intelectuais, porque é o que sobra. Porque senão teriam que encarar a frustração de não haver crescimento, né? E de continuar a chafurdar nas mesmas coisas. Então, uma vida de um buscador atual, ela é profana. Na sua grande maioria é profana. E a questão do profano sagrado é complicado porque ela depende da sensibilidade e do nível de consciência para enxergar. Quanto mais sobe, mais gritante tudo fica, não é? Então, quando um buscador tenta se elevar, ele tem tudo isso contra ele. Não é? E no momento em que estamos, essas malhas estão tão fortes, que é muito difícil, para a maioria praticamente impossível, haver algum tipo de crescimento. Não é? São meio que extremos, estas colocações são extremas. Mas é assim, quando equacionas o brilho de 1000 sóis e colocas em perspectiva, né, o bumbum de um vagalume, quer dizer, é uma luzinha, mas não é nada. Mas não é. Então é extremo, mas também não é uma colocação extrema, não é? Porque aquilo que as pessoas veem como crescimento espiritual é muito fraco, é muito pouca coisa. Dentro da jornada, não é? É mesmo dizer, ó, a jornada tem 1 milhão de quilómetros e andaste 1 centímetro, não é? É bastante, se formos a ver, não é? Mas também não é nada. Então, primeiro resolver as questões pessoais, o cortar com todas as más ações, aquelas que não respeitam a tua essência divina, a essência de Deus, as leis divinas, não é? Os pecados, as ofensas e as coisas até mais leves, de uma forma bem específica, não é? Vais ter as ferramentas para isso. Porque tudo isso te mantém preso a esse nível de consciência.
Depois, tratar de resolver a compatibilidade, ou seja, tudo isso aí, não é? Que te mantém preso. Está-me a faltar aqui qualquer coisa. Eu faço coisas para não me esquecer e depois eu esqueço delas. Enfim, vamos andar. Porque tudo isto, não é? Uma outra palavra para sutil, para esse processo de sutilizar, não é? De aumentar a vibração, é pureza ou purificação. Então, as práticas espirituais que antigamente eram muito faladas, meditação, vários tipos de austeridade, jejuns e tudo mais, eram práticas purificatórias. Não é? Então, a pureza, ela não te leva a Deus, mas ela te torna apto para essa jornada, não é? E é para isso que ela serve. Não é? Então, há muitas conversas acerca de meditação, não é? Que o buscador se senta para meditar e quer realizar a Deus e vê a meditação como um instrumento para isso. Mas, no entanto, a meditação é um instrumento de purificação. E é através dessa pureza, não é? Que podes realmente crescer espiritualmente. E a visão agora, que é uma visão possível para muitos de que é o regressar ao todo, que é melhor do que dizer regressar a Deus, porque Deus, as pessoas têm um problema com Deus, e elas têm um problema com Deus por causa do nível vibratório em que vivem e pelas consequências de tudo isso. Então, existe a ideia de que a realização, não é? É o voltar à grandiosidade e pronto. Mas não é, isso não teria graça nenhuma. Quer dizer, teria um pouco de graça, um pouco, mas não teria tanta graça assim, não é? Então, o caminho da purificação, não é? O libertar-se de toda esta densidade, fala de purificação. Um drástico aumento do nível vibratório, não é? Fala também de um processo de purificação. E a purificação, ao trilhares o caminho da purificação, começas a ficar apto para trilhar o caminho da devoção. Pois a devoção, o amor divino, não é? Aquilo que é visto, a devoção a Deus, mas Deus é de devoto e não sei o quê. Toda essa visão tem a ver com essas impurezas, com essa densidade, que não permite, porque a devoção a Deus, não é? Deus é a fonte da bem-aventurança. A fonte. Significa que não tem nada a ganhar nem a perder com a tua devoção. Mas um devoto, o que ele experimenta quando está em devoção, é o seu ser, o seu coração e o seu ser sendo inundado de amor divino, de grandiosidade, de uma beleza indescritível. Quem é que recebe o quê? Não é? Quem é que recebe o quê? Então, e a pureza, o caminho da purificação, te torna apto para trilhar o caminho da devoção. E o caminho da devoção é a ponte para Deus, não é? É a ponte para Deus, de ti para Deus, de ti para o divino, para a grandiosidade, de ti esse espectro iludido, condicionado ainda, para a transcendência, não é? Para o além. E do além, não é? Do caminho da devoção, o caminho do sagrado torna-se possível, não é? O caminho do sagrado tem a ver com a consciência do sagrado, que a devoção traz, a consciência do sagrado. Porque devoção em si, as pessoas podem ser devotas a muitas coisas, inclusive a nada boas, seja lá o que se queira dizer, não é? E elas vão perdendo, junto com a devoção, vão perdendo o sagrado, a noção do sagrado, que é a noção do sagrado que te dá
aquela visão, a sensibilidade, não é? Para te alinhares com as leis divinas. Da mesma forma, existe o bom senso humano, que significa muitas coisas para muitas pessoas, não é? Muitas coisas diferentes e continuam-se a chamar bom senso. E a questão desse bom senso, não é? Está alinhado com conceitos do bom e o bom dentro da limitação de cada um. Então, alguém diz, por exemplo, que não é de bom senso, não é? Bater em alguém, não é uma questão de bom senso. Nem se machucar a si mesmo, não é bom senso. Então, normalmente tem a ver com algo de bom para si e para os outros, e o ir contra isso como falta de bom senso. Não é? Com as leis divinas é a mesma coisa. Com a pureza é a mesma coisa. Ela traz uma noção diferente de bem. Deixa de ser o benzinho, o bem relativamente a este corpo e às experiências deste corpo, e este corpo deixa de ser visto como uma oportunidade para ter uma vidinha legal e não sei o quê, mas passa a ser visto como uma oportunidade para voltar para Deus, para voltar para a origem. Em que a oportunidade deste corpo deixa de ser o perder tempo em estruturas densas que te mantêm preso, que se autoalimenta, numa prisão que se autoalimenta, para uma prisão que se liberta. E isso tem a ver com o despertar da devoção em ti e a noção do sagrado. Não é? E à medida que vai aumentando a devoção, vai vindo essa noção do sagrado. E essa noção do sagrado tem a ver com o caminho de Deus para ti. Deus se chegando mais perto. Não é? Em que a devoção faz a ponte. Começa com a purificação, usando especialmente a devoção para esse efeito, não é? E é um processo, até que essa devoção começa-se a manifestar por ela mesma em correntes mais grandiosas. E à medida que isso for acontecendo, o sagrado vai despertando aí dentro. Então, o propósito do renascimento espiritual é o que eu tenho descrito, o que eu estou a descrever e muito mais além disso. É difícil colocar tudo e também há coisas que não faz sentido nenhum. E tudo isto que eu estou a colocar será visto ao longo do tempo. Ao longo do tempo, à medida que a consciência vai mudando. Porque vai parecer que começa com algo nada a ver com isto, mas tem tudo a ver com isto, e vai evoluindo desta forma. Não é? Então, para participar, para fazer o renascimento espiritual, como eu tenho explicado e vou continuar a explicar, podes fazer onde quer que estejas no mundo, não é? Ou podes fazer aqui no Ashram sob a minha orientação. Estando aqui no Ashram, é óbvio que eu recomendo isso, até porque os aspectos mais grosseiros têm muito que se lhe diga e tem muitos obstáculos, não é? Ainda assim, tendo a sintonia com Deus, não há nada que limite, não é? Mas isso seria uma conversa para outro momento. E talvez seja, não é? Mas, quer estejas a fazer aqui, quer estejas a fazer num outro lugar à tua escolha, não é? Podes contar com a minha ajuda, com a minha orientação, para identificar todas essas coisas e seguir de uma forma construtiva e fazer realmente o renascimento espiritual, ao invés de achar que fez o renascimento espiritual. Porque um dos primeiros grandes obstáculos é entrar no processo. Não é? Até porque a maior resistência, a maior dificuldade é tua. Não é? Então, toda esta experiência, desde o nascimento desse corpo até agora, com todas as consequências dessa sopa, criou-se um monte de comportamentos, visão, que são completamente contra. Não é? Então vais procrastinar ao máximo,
primeiro, para começar, vais procrastinar ao máximo. E se fores daqueles entusiastas, vais correr para fazer as coisas e não necessariamente as estarás a correr. Não é um processo tranquilo, é um processo bem intenso, muito intenso, não é? Tem que ter muita seriedade para participar. Não é um cursinho, nem uma coisa que vai ter umas massagens e umas coisas por aí. Não tem nada a ver com isso. Então, a visão de hoje, do buscador de hoje, ela está muito condicionado por tudo o que tem sido trazido, que tem a ver com os valores que regem a sociedade, não é? E esses valores estão interligados. Os valores mais sutis que reconheces agora, eles estão ligados aos mais densos, de formas imperceptíveis, mas estão, e se alimentam uns aos outros, e nada é o que aparenta ser. E é por isso mesmo que o renascimento do espiritual está aí, para dar essa oportunidade àqueles que de outra forma não têm. Então, como eu disse, podes fazer aqui, podes fazer em qualquer lugar do mundo, e eu vou estar disponível para ajudar dentro do que for possível, dentro das limitações da distância e etc. Não é? Eu tinha deixado o sistema completamente aberto e para evoluir de acordo com o tempo. Então, a primeira fase 40 dias, depois passa para os 30, etc. Mas como eu vi que muita gente está a entrar dentro do... Muita gente, como quem diz, não é tanta gente assim, está a entrar dentro está assistindo a série e entra dentro dos processos sem os começar. Então eu mudei isso e agora esse processo é liberado daqui a partir do momento em que se vê que realmente as coisas estão realmente a acontecer, e isto é uma segurança para todos vocês, por muito que não pareça, ou que não dê para entender dessa forma, não é? Então, vou responder às perguntas agora, não é? Diz aqui, primeira pergunta, tenho uma pergunta. Como conciliar o renascimento espiritual com a necessidade de trabalhar para sobreviver? Não falo nem em trabalhar para ganhar muito dinheiro e conquistar sucesso profissional. Falo da necessidade de se alimentar, se vestir, doar para a obra do ashram, enfim, como fazer isso? Fantástico, não é? É sempre o que eu ouço. Quer dizer, não só neste contexto, porque isto é novo, chegou agora, não é? Então foi a primeira vez que ouvi em relação a este contexto, mas é o que eu ouço em relação a tudo. Então, nossa, estava uma conversa tão longa. A vida que tens agora, não é uma coisa puramente livre, como imaginas. Ponto número 1. O que estás a viver agora é fruto de ações passadas que estão a frutificar agora no karma que se chama o prarabdha, aquele que deu a origem desse corpo. E é o que é responsável pelo término da vida desse corpo. E esse karma terá que ser vivenciado, não é? Então, as comidas que chegam à tua mesa e todas essas coisas, na sua maioria, está ligado a isso, não é? Então, a maior parte do tempo que tu passas a lutar por circunstâncias que surgem na tua mente e que tu achas que é o melhor e vais ali, tens muitos planos. Alguns concretizam, outros não. Parece que a tua vida dá guinadas, né? Vira para um lado, drasticamente vira para o outro, mas não, ela está numa linha reta de acordo com esse karma. Mais ou menos. Né? E as guinadas, as viradas, têm a ver com a tua visão do que a tua vida deveria de ser, com os planos que estás a fazer, porque ignoras essa realidade. Então, não sabendo de onde é que as coisas vêm e como é que... Porque existe a ideia de que se eu não me esforçar para estar aqui, né, o que é que vai acontecer comigo? Ninguém sai daqui sem chegar à sua hora, ninguém vem para cá sem chegar à sua hora. Para cá, para este pequeno espectro da sopa desta experiência coletiva, né, esta pequena parte deste mundo aqui, porque tem muito mais partes essa história, é uma história muito grande,
muito mais complexa e perplexa, ou que deixa as pessoas perplexas, não é? Ela é muito maior. Então ninguém sai daqui, nem ninguém vem para cá sem dar o tempo. Aquilo que tu tens e as coisas que chegam a ti, elas vêm como fruto dessas ações passadas. E os medos e essas coisas todas fazem parte, são o fruto da ignorância em relação a todas essas estruturas e é o que te fazem falar dessa forma. E o incrível é que as pessoas passam o tempo todo usando as suas ações, passam meia vida, por exemplo, num bom panorama, só dedicada à vida mundana, construindo um monte de coisas que depois, quando chegam à vida espiritual, muitas delas vão ter que largar aquilo tudo para trás porque aquilo tornou-se um peso. Não é? Na maioria é assim. Especialmente naqueles que dizem, mas eu tenho que largar tudo para seguir a espiritualidade. Só levantar essa pergunta, já parece que sim. Não é? Então, e a vida é vista como algo único, não é? Que se eu não aproveitar agora, não tenho mais chances. Isso é imaturidade espiritual. Porque na presença da maturidade espiritual, fica claro o peso da vida. Nossa, outra vez estou a vivenciar estas coisas, outra vez esse peso. Não é? E aqueles que se esforçam para que chegam no ponto de esclarecimento, de se esforçar para transcender isto, que buscam a iluminação espiritual, a transcendência, a realização de Deus, a realização do Self, como lhe queiram chamar, percebem que isso não é nada fácil, a não ser que estejam em auto-engano e uma ou outras coisas que hoje em dia tem muito, por várias razões, mas não é embora seja também parte desta conversa, mas não é o mérito agora. Então, gastam a sua vida toda nessas coisas, não é? E depois chega na hora de uma prática espiritual intensa, um momento de recolhimento, e aí como é que eu vou sobreviver? Não é? Quando até hoje, não é? Tiveram a trabalhar muitos deles para a ostentação, para luxo, para coisas que não precisa de jeito nenhum, e depois, e a pergunta é sempre, como é que eu vou sobreviver? Então, primeiro, não é? Embora esta oportunidade esteja a ser dada para todos, não não vai ser para todos. Cada um vai ter os seus desafios. Não é? Então, dependendo dos teus apegos, das tuas questões, assim serão as tuas dificuldades a serem transcendidas. Não é? O processo tem 77 dias. Esta primeira parte. O que é isso? Vou falar apenas em relação àquele vídeo que eu coloquei no início da apresentação que fala sobre o cortar, o se libertar de todos os pecados desta vida, suas sementes e de vidas passadas. Só isto para um buscador que tem maturidade espiritual, ou pelo menos que tem conhecimento espiritual, vai saber que só isto é uma oportunidade única. Única. No sentido de que todos aqueles pecados vão gerar experiência. E se são contra a lei divina, significa sofrimento. Os pecados em si, as ofensas, vão gerar muito sofrimento, mas esse sofrimento não serve para saldar essa dívida. Nos pecados, sim. Não é? Mas mesmo que não tivesse essa parte, só o que tem de pecados, de frutos, vamos lá, de frutos, porque eu expliquei já nos outros satsangs, tanto as boas ações, ou aquelas que se alinham com as leis divinas, quanto as más ações, aquelas que são contrárias, geram fruto e se aprisiona. Não é? Então todos os frutos vão gerar ação, significa vais ter que vivenciar. Mas o que prende realmente, são de facto aquelas, vamos chamar aquelas massas densas de energia. Não é? É isso que prende realmente. O resto está num nível mais sutil, é mais fácil de transcender. Essa parte é mais complicada. E isso garante sofrimento. Para quem se importa com o sofrimento, não é? Porque a maior parte se importa, outros não, mas a maior parte se importa.
E para quem tem só essa visão do não quer sofrer, isso já deveria ser assim, tipo, uma grande visão de uma grande oportunidade. Porque tudo isso, aquilo que tu conheces que já aconteceu, o que não te lembras, também, que é muito maior, não é? Significa que vais ter vidas e vidas e vidas pela frente só para lidar com isso, não é? Porque quando se trata de pecados e ofensas, são coisas muito grandes. Embora não pareça, até porque hoje em dia é tudo tratado como normal, mas são coisas muito grandes, demora muito tempo para processar tudo isso. Vidas e vidas e vidas sofrendo. Então, se eu tenho que encarnar vidas e vidas e vidas para sofrer, se eu posso resolver isso em 77 dias, nossa, é uma oportunidade grande. Agora, se acreditas ou não, se isso é verdade ou não, isso é um outro assunto que não interessa aqui. Pode interessar para ti, para mim não. É uma grande oportunidade. E assim, tudo isto, para quem está a ouvir, né, eu fiz este comentário agora e eu vou colocar aqui. Para quem está a ouvir, não é? Se vens porque fez sentido para ti, vais ter uma surpresa muito grande. Bom, assim que vires os vídeos já vai ser surpreendente, não é? Porque tudo isto tem que ser sentido. Precisas de sentir tudo isto, não é? Fazer algo para muitos é mais difícil, que é se voltar para Deus e perguntar e sentir, porque é isso, um caminho de um buscador da verdade é sentido, não é intelectualizado. Então, isso em si já é uma oportunidade grandiosa. Agora, para quem vê que isto é uma oportunidade que ele tem para comer, beber, procriar, né? Se divertir, é óbvio que, ou sobreviver, né? É óbvio que vai trazer muitas complicações. Para quem não. E aí depois a própria vida, ela já está a dar feedbacks há muito tempo e vai continuar a dar. Isso aí é contigo e com a vida. Né? Mas perspectiva. É preciso perspectiva. Então, o renascimento espiritual não é um cursinho, como eu falei, não é nada disso. É prática espiritual séria, muito intensa, né? Como há muito este mundo que já não viu. Não é? Não viu porque onde elas acontecem não está disponível para todos. Talvez alguns vejam, não é? Mas não é tão comum assim. E é assim, todo mundo está a viver neste mundo, não é? Exceto aqueles que já não estão. Agora, todos os que estão vivendo em diferentes tipos de circunstâncias. E tudo isso tem a ver com aquilo que precisam de experimentar. Para o renascimento espiritual, isso não é um obstáculo. Então fala aqui também, né, de se alimentar, de se vestir, como se não tivesse roupa para 77 dias, não é? E doar para a obra do Ashram. Nossa, fantástico. Então, da parte aqui do Ashram, aqueles que sentirem de fazer aqui, não é? Os nossos recursos são limitados, cada vez mais limitados, até porque estamos a sustentar muitas coisas em formato de doação, não é? Mas para nós, isso não vai ser uma limitação. Se a pessoa tem menos para dar, ou se não tem nada para dar, será recebida da mesma forma. Poderá demorar mais um tempo, não é? Dependendo de quem vem, de como estão as coisas aqui. De qualquer maneira, isso não será um obstáculo, não é? Agora, é uma coisa muito comum, eu vejo isso todos os dias, não é? Indulgência. Não vou ter essa conversa. Não vou ter essa conversa. Enfim. A questão dos recursos, a questão das prioridades para ti, tem a ver com a tua consciência, onde tu consegues chegar. Às vezes a vida já está a dar frutos desses pecados. Os frutos azedos, amargos desses pecados. Outras vezes está-te a dar os frutos doces desses pecados, que logo ficarão azedos, ou mais tarde ficarão azedos. Porque se o mundo te está a dar muito sofrimento, não é?
Isso pode ser um fruto amargo, pode ser um fruto doce, depende de ti. Se o mundo está a dar muitas recompensas, ou o que tu chamas recompensas, muito dinheiro, poder e etc., pode ser um presente doce, pode ser amargo, depende de ti, não é? Porque na adversidade as pessoas tendem-se a voltar para Deus mais facilmente e na abundância, na fartura, tendem-se a esquecer de Deus mais facilmente, não é? Então, o que é uma oportunidade, o que não é, vai saber. Depende da tua capacidade de enxergar, não é? Mas tem outras coisas. Então, durante o renascimento espiritual, a minha recomendação é esta: para tudo. Vais precisar. É demasiado grande para estares a tocar com outras coisas, ou enfim, é demasiado grande. Esta é a minha recomendação. Para tudo e dedica-te exclusivamente ao processo para que possas aproveitá-lo da melhor forma. Até porque a primeira parte tem a ver com o arrependimento profundo e o mostrar a Deus que realmente se arrepende profundamente, ou seja, que ganhou consciência, que se levou mais próximo da vibração da sua própria alma, do seu registro divino, e dessa forma consegue ver, não é? Consegue ver. Até porque durante o processo também vais ver as consequências nefastas de tudo isso que até agora não viste. Isso vai te deixar impressionado, vai te ajudar, porque só pelo amor não vai dar certo. Essa parte vai te ajudar para que depois o amor te possa ajudar, não é? E que através desse amadurecimento no processo, fique claro que tens condições para seguir em frente e que Deus vai então te liberar e te ajudar a seguir em frente. Então, dedicar-se exclusivamente, essa é a minha recomendação. Se cometemos um pecado, mandaram umas perguntas todas juntas, portanto eu não sei quem é que fez a pergunta, mas vocês devem saber, não é? Se cometemos um pecado, tendo a posterior consciência do erro, conjugada com a genuína percepção do oposto do pecado, isso não seria uma forma de evolução espiritual? Sim, seria, claro. Seria uma forma de evolução espiritual, mas, no entanto, isso não resolve a questão do pecado, o que foi feito, as consequências disso e os frutos de tudo isso, não é? Então, uma coisa não resolve a outra. E neste momento, neste espectro de experiência, os pecados são tantos, que sem um processo como o renascimento espiritual, não tem condições de ir muito mais longe. Bom, as pessoas fazem viagens de todas as formas, não é? E na imaginação tudo é possível. Na prática já não é assim. E eu me mantenho pelas minhas palavras e é assim, tem exceções, tem sempre exceções, são muito poucas, por isso é que são chamadas exceções. A maioria está assim. E especialmente aqueles que acham que não estão assim. Porque aqueles realmente que têm uma chance, têm bem a noção de como é que estão, das dificuldades que têm pela frente, da possibilidade ínfima de conseguir transcender isso, esses não têm esse tipo de discurso, não é? Os outros que têm esse tipo de discurso, não, isso não é nada assim, esses são os que estão bem assim. Então sim, né? É a evolução espiritual, mas isso não implica que as consequências não virão e que a prisão não se mantém e etc, e etc. E dependendo das situações que acontecem, né? Essa prisão é bem mais complicada. Quando se exerce o bodhicitta, sua energia já é bastante estável em termos de frequência e vibração. Não seria natural que a sua contraparte negativa também viesse até você? Afinal, são opostos em tudo, menos na energia, que é a mesma. Eu não sei se entendi bem esta pergunta, não é? É porque as palavras, não é? Elas são complicadas porque as pessoas atribuem diferentes significados às palavras.
não é? E depois, com significados diferentes, falam das coisas como se fosse a mesma coisa. Então, pela definição, eu procurei aqui uma definição na internet rapidamente só para ter um contexto comum, não é? Mas, pelo que me parece, fala sobre o despertar, aquele que despertou, não é? Então, aquele que despertou, supostamente, já foi além disso. Agora, o que é aquele que despertou? O que é o despertar? Não é? Hoje em dia, o que é curioso é que, quando se falava em libertação espiritual, em iluminação, em transcendência, é o fenómeno da dissolução de todos os corpos sutis, permanecendo apenas o corpo físico ao sabor do seu próprio karma até se extinguir. Não é? E hoje em dia parece que se fala da iluminação espiritual como algum processo intermediário de alguma coisa em que continuam coisas a acontecer e etc, e etc. Bom, do ponto de vista daqueles que observam, talvez seja assim. Do ponto de vista daquele que já não é mais aquele, passou a ser um aquilo, a coisa já não é bem assim também. Então, quando se fala disto, não é? É assim, o processo de despertar é aquilo que vem depois da transcendência disto que temos estado a falar, que ancora na individualidade, que se ancora na ignorância. Não é? E essa ignorância tem muitos significados. Então, para que esse processo ocorra, essa parte negativa, não é? Essa contraparte negativa, supostamente, já foi transmutada, elevada, sei lá, qual é o termo que se possa usar para isso. Não, era polémico. Seria polémico entrar nesse assunto. Enfim. Não sei se existe alguma pergunta. Ai, mandou aqui. Ai, peraí. Tinha aqui um monte de perguntas. Peço desculpa porque as pessoas foram entrando e foram mandando perguntas, só que aqui não mexeu, não vi nada. Então, até parece que eu estava era a falar sozinho. A maior parte. Vamos lá. Ao dizer que deve ser feito o caminho do amor, não estaríamos gerando uma fantasia espiritual? Pode ser, né? Amor é emoção, portanto, instintiva, ou seja, não é algo controlável. Quando eu falo de amor, eu até referi há pouco, não é? Não é o amor humano, é o amor divino. E sim, hoje em dia, as pessoas fazem uma fantasia espiritual com a questão do amor, o amor de Deus, que tudo é amor e somos todos um e não sei o quê. Sim, não é disso que eu estou a falar. E é assim, ó, Bernardo, não é? Vê a série e depois vais ver se eu estou a falar de fantasias. Sim, quem me conhece e quem está habituado às minhas palavras, aliás, eu acho que até pela forma como eu coloco as coisas, eu acho que é difícil fazer essa ponte até aos Coelhinhos da Páscoa e à Alice no País das Maravilhas, não é? Mas tudo é possível. Não, o que eu estou a falar, o amor divino, existe outra palavra para amor divino, êxtase, não é? Grandiosidade, fogo espiritual intenso, não é? Para muitos até insuportável. Então, o amor divino que eu estou a falar não é essa coisa de fantasia espiritual. Então eu poderia dizer que o caminho do amor que mencionou não seria um esforço pessoal para estabilizar a própria... Não tem nada a ver com isso. É assim, eu estou a entender. Tá, como é bom escutar. Tá, beleza. Então eu agora estou a falar em cima do que já foi falado. Peço desculpa, minha culpa, né? Porque, quer dizer, o celular aqui não ajudou, porque não foi atualizando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para baixo para eu não estar a falar coisas desnecessárias, não é? O que eu estou a falar, o renascimento espiritual é
é algo que não havia aqui neste mundo até agora. Parece pretencioso, mas não é, não é? Pode parecer, mas não é, depende dos conceitos. É uma factualidade, não é? É uma oportunidade que está sendo dada ao mundo, não é? Todos aqueles que estão ligados a grupos espirituais em trabalhos há muito tempo, que sentem que está algo para vir. Algo para acontecer, algo para vir, não é? E a partir de agora, dentro da lei divina, através do renascimento espiritual, tens a oportunidade, da forma como te meteste na confusão em que te meteste, não é? Que é o te embrulhares nessa malha toda, de formas e com consequências que muitos de vocês nem entendem, está tudo explicado na série Renascimento Espiritual. Tem a possibilidade, através do livre-arbítrio, de se libertar de tudo isso. Não é? Não é fácil, e eu disse há pouco, não é um cursinho, não sei o quê, porque não tem nada a ver com isso. É um processo bem intenso. Não é? Todos têm motivação mais do que suficiente para fazer, mas nem todos encontrarão essa motivação, obviamente. Então, não tem nada dessas coisas assim poéticas. Quer dizer, tem, porque a verdadeira poesia não é aquela coisa emocional que muitas vezes vem de uma prática superficial espiritual. É o resultado concreto e palpável do processo de purificação, que são as chamadas austeridades. Não é? Que tudo aquilo que é uma austeridade é um processo de purificação. Não é um processo de castração, de autoflagelo, embora possa ser usado para isso. Verdade seja dita. Mas não se trata disso, não é? Então o amor que eu estou a falar aqui é uma outra coisa. Bom, vejam lá se tem mais alguma pergunta que queiram fazer. Enquanto houverem perguntas eu respondo. Não havendo mais perguntas, aí eu encerro o satsang, não é? Agora, é assim, o que está sendo disponibilizado, não é? Vocês entrando e vendo, assistindo à série, o que está sendo disponibilizado é algo que vos vai desafiar, já falei isso no início do satsang, porque vai, cada um da sua maneira, é feito para isso, porque se a oportunidade fosse dada exclusivamente dentro do teu mundo, de acordo com as tuas crenças, não é? Porque é para todos, sem exceção nenhuma. Então no mundo a gente vê muitas guerras de esta religião com aquela religião, esta filosofia com aquela filosofia, este Deus com aquele Deus, ou a presença de Deus como um problema e a ausência e não haver Deus e não sei o quê. Já vou responder. E agora perdi-me, li a pergunta aqui, perdi-me. Dos desafios a cada um, não é? Então seria para uma religião específica ou uma filosofia espiritual. E não existe isso, não é? Portanto, todas as tradições espirituais são bênçãos de Deus, não é? Que vieram num determinado momento para o coletivo, com uma determinada linguagem, para um local geográfico específico, dentro de um nível de consciência específico. Não é? Deus é Deus. E agora, dentro desses caminhos, não é? Houve muitas distorções feitas pelo homem, e não só, não é? Por outras forças que têm as suas agendas, está lá tudo explicado na série Renascimento Espiritual. Não é? Então, para que, se a coisa viesse fechadinha, bonitinha, dentro das tuas crenças, não havia transcendência, não é? Estarias limitado por elas. Então isto vai desafiar, até porque é assim, como eu explico lá, o que falta neste momento, e por isso veio o renascimento espiritual, mas não quer dizer que anule aquilo, não é? O que falta é mérito, não é? Os seres, os buscadores estão tão corrompidos que não há mérito espiritual. Então,
sem mérito, não tem como crescer espiritualmente. Não de uma forma, tipo, é diferente entre uma criança de, sei lá, 3 anos, dar um pulinho no chão, né, dar um pulinho, e um foguetão atravessar a atmosfera para chegar à Lua. São coisas muito diferentes. Há um movimento, mas eles são muito diferentes. A força envolvida, a intensidade, é tudo muito diferente. É a mesma coisa. Né? E hoje em dia, um pulinho de uma criança de 3 anos é o que se chama crescimento espiritual. Mas não é assim. Então, vai desafiar a todos. Tem coisas que já foram sabidas, foram esquecidas há muito tempo, e isso também não é inocente. E tem coisas que não haviam e foram trazidas agora porque é necessário e esse é o momento. E outras coisas que foram criadas para este momento para servir o propósito deste momento e a necessidade deste momento. Mas vai desafiar a todos. Não é? Então, o jejum tem como propósito diminuir o nosso ego neste processo de limpeza? Bom, tem sempre esse propósito, né? Toda a prática espiritual tem esse propósito. O ego é a noção limitada da individualidade, ou seja, o espectro de consciência que está identificado com o corpo, né? E que se intensifica mais de acordo também com a vibração do corpo, com a energia que assiste, se é mais densa, se é mais sutil, etc. Mas, acima de tudo, com a individualidade, com o indivíduo, ou seja, o contato aparente entre a alma e o corpo. Corpos sutis primeiro e o corpo físico depois. E a consciência mais na estrutura física ou na estrutura nos corpos sutis. Então, quanto mais denso é a estrutura física, quanto mais forte está o corpo e a mente, mais fortes as estruturas do ego. Então, qualquer prática espiritual tem esse propósito. Aqui, no renascimento espiritual, vai muito além disso. Vai muito além disso, não é? Tem a ver com o cortar, o apagar dos pecados feitos, daquelas ações negativas. Tem a ver com o se libertar das consequências desses pecados, não é? Agora eu vou entrar um pouquinho, não é? Porque esses pecados estão na mão dessas consciências negativas negras, não é? Só um pouquinho. E tem a ver com cortar isso. Tem a ver com o canalizar toda a tua energia, gerar fogo espiritual para que possas queimar todas essas ligações, todas essas coisas. Tem a ver com muitas coisas. Não é? Diminuir o ego no processo da limpeza, sim, mas tem coisas mais importantes. Faz parte, mas tem coisas muito mais importantes antes, especialmente nestes 40 dias e 30 dias e 7 dias, enfim. O processo são 77, mas é uma viagem que supostamente só termina com a ascensão propriamente dita, não é? E aí depende cada um onde é que está no ponto da jornada. Bom, vejam lá se tem mais alguma pergunta que queiram fazer. Então, semana que vem, talvez haja satsang, talvez não, não sei. Eu era para fazer durante a semana, quinta-feira em português, quarta-feira em inglês. Esta semana não vi grande sentido em fazer, não é? Mas aí depois mudou e senti que era de fazer, não é? Mas não sei. Óbvio, se vierem perguntas eu virei esclarecer, não é? Sempre, não é? Então vamos ver se para a semana teremos, se não teremos. Tudo é incerto. De qualquer forma, a série podem assistir no site shimanarayana.org. Devem encontrar aí no Instagram talvez o link, não sei, acho que sim. E essa parte de assistir a série já é uma viagem bem intensa, bem esclarecedora. Vais entender
muita coisa que vivenciaste até hoje e que não entendias, não é? Então, e vai-te conscientizar sobre o que é o processo, as nuances e depois todos os processos estão lá disponíveis para que possas fazer. Então aqui no Asha, nós estamos a acabar agora o renascimento espiritual daqueles que estão aqui e o próximo que será aberto para as pessoas de fora será começa dia 15 de julho. Era para começar antes, só que não deu tempo de divulgar. Com todo mundo a fazer o processo, também não há tempo para divulgar, então é muito difícil fazer algum tipo de divulgação, mas vai terminar agora. Vamos divulgar um pouco mais e 15 de julho começa aqui os 77 dias. Aqueles que estão a pensar em fazer aqui no Asha, tirem um pouquinho mais de dias, além dos 77, se possível, é óbvio, né? Porque para se recuperar depois do processo, né? E também porque às vezes os 40 podem demorar mais 2, 3, 4, 5 dias, não é? Dependendo da gravidade da coisa. Então, para a maioria não é assim, não vai demorar isso tudo, não é? Mas pode haver uma situação ou outra. Então, para aqueles que já têm uma noção mais concreta da sua situação não sendo boa, já deixem mais uns 5 dias aí de reserva, caso precisem. A melhor forma de veres o que é o renascimento espiritual é começar por ver. Como é algo novo que não tinha antes, fala-se e parece que fica abstrato. O que quer que seja falado fica sempre abstrato. E para começar a entender o que é o renascimento espiritual, primeiro assistir a série e depois passar pelo processo e com o tempo. Há coisas que vão ser imediatamente claras, óbvias, e há coisas que vai demorar, especialmente a abertura para as dimensões de consciência que eu me referi hoje, para esta visão, que é uma visão um pouco mais elevada do processo. Os outros satsangs eu concentrei numa linguagem um pouco mais concreta para a maioria de vocês, não é? E a própria linguagem que está lá na série do Renascimento Espiritual é mais próxima do que é relevante neste momento para todos, não é? Então, isso vai dar uma boa noção, mas depois, à medida que vais crescendo, essas coisas vão mudando. Então, ainda está aqui alguém a entrar, pelos vistos, eu estou a sair, mas o satsang vai ficar aí gravado, né? No Instagram, para quem quiser assistir. E é isso. Não tenho mais nada para dizer, deixa eu ver se chegou aqui alguma coisa. Também não tem aqui mais nada. Então, possivelmente semana que vem haverá satsang novamente, não é? Em português. Bom, será num dia, ou será na quinta, ou será no sábado, vamos ver. Parece que no sábado teve mais pessoas que puderam acessar, parece aqui, mas não entendo grande coisa disto. Então, se for um dia melhor, talvez eu faça aos sábados, para dar mais essa oportunidade. Por nada, querido. Então, até à próxima e em qualquer momento, anda a assistir a série, vai ter lá um íconezinho do WhatsApp. Não o ícone do WhatsApp que aparece na homepage, ele é para contatar o Asha mesmo. Dentro do processo tem um ícone do WhatsApp que é para me contatar a mim. Então vem para este número que eu devia ter colocado aqui, esqueci outra vez, mas vem para mim diretamente. Podes fazer as perguntas que sentires importantes e eu responderei assim que possível, quer seja aqui no satsang ou, dependendo dessas coisas, eu já respondo direto, a não ser que seja relevante para outras pessoas também. Mas de qualquer forma responderei direto e posso usar até para responder aqui. E é isso. Então aproveitem a oportunidade
divulguem, aqueles de vocês que estão a assistir a série, que se sentiram tocados, compartilhem com os vossos semelhantes, divulguem o máximo possível, porque deve chegar a todos e chegará com o tempo, inevitavelmente, de uma forma ou de outra, não é? Será inevitável. Muito bem.